Olá, uma ótima sexta-feira para todos vocês. Que Deus os abençoe onde quer que vocês estejam e que a paz do nosso Senhor Deus possa inundar os vossos corações. Eu convido você, neste momento, a pegar a sua Bíblia, a Espada do Poder, e abri-la no capítulo 17 do livro do profeta Ezequiel. E também convido você, como sempre faço todos os dias, a compartilhar essa mensagem nas suas redes sociais. Vamos compartilhar esperança, vamos compartilhar o amor de Deus, para que todos possam saber que o nosso Jesus em breve vai voltar. Curve a sua fronte onde você está e vamos falar com Deus. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu imenso amor, o seu imenso nome sobre cada um de nós. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que amor maravilhoso que o Senhor sente por cada um de nós, a ponto de dar o seu único filho para morrer em prol da raça humana, em prol de cada um de nós. Ó Deus, por isso nós estamos todos os dias estudando a tua palavra para compreendermos melhor qual será o momento, como estamos vivendo para esperá-lo à volta do nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Por isso, Senhor Deus, dá-nos o entendimento da tua palavra, que de maneira nenhuma sejamos pegos de surpresa e que possamos estar prontos, preparados quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Fica conosco, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Capítulo 17 do livro do profeta Ezequiel. O título dessa mensagem é A Parábola das Três Águias, ou das Águias. A Parábola das Águias. Vamos então à leitura? Vou ler aqui com vocês apenas alguns versos e nós vamos tentar aqui tirar algumas lições. Aqui Deus vai falar com o profeta Ezequiel em parábola, em símile. Então vamos entender o que Deus, então, qual o recado que Deus quer dar aqui para o profeta, para que o profeta possa passar para o seu povo. Versículo 1 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Verso 2 diz assim: E diz, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grande asas, de comprida plumagem. Ele diz aqui que essa águia era uma grande águia de comprida plumagem, farta de penas de várias cores, veio ao Líbano e a levou à ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e a pôs junto a muitas águas, como salgueiro. Versículo 6. Ela cresceu e se tornou videira, muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira, e produzia ramos, e lançava renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas, e de muitas penas, e eis que a videira lançou para, para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu planto, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e dar frutos, e ser excelentes videiras. Diga, assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará-la, ou prosperará-la ela? Não lhe arrancará a águia as raízes, não cortará o seu fruto para que se seguem todas as folhas dos seus renovos? Ainda não será necessário, nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes. Mas ainda plantada prosperará, acaso tocando-lhe o vento oriental de todo, não se secará, desde a cova do seu plantio, se secará? Aí o verso 11 diz, então veio a palavra do Senhor, e aí ele vai explicar qual é a parábola. Tá? A partir do verso 11 até o verso 21, ele vai explicar quem é a primeira águia e quem é a segunda águia e quem é a videira. Então, eu vou explicar aqui para vocês. O profeta está tendo aqui agora uma palavra de Deus para falar para o povo de Deus. E esse povo, lembrando que esse povo está ali, lá na Babilônia, onde ele vivia.
onde o profeta Ezequiel foi levado cativo. E ele, então, vai falar com esses que estavam ali. Lembrando que ainda não tinha, nesse momento, a profecia que ele está falando aqui, a parábola que ele está falando aqui, ainda não tinha acontecido a grande destruição do povo de Deus lá, aqui nesse momento. Ele está falando aqui num momento, num período que ainda não tinha acontecido a grande destruição que aconteceu no ano 586 de Jerusalém. O povo foi levado, vou repetir para vocês, no ano 605, quando Daniel e seus amigos vai pela primeira vez, a primeira leva de cativos para a Babilônia, e no ano 597 vai ali Ezequiel. Então, nós estamos nesse período, um pouco depois, ele começa a ter as suas visões no ano 593. Tá? Então, nós estamos falando nesse período, 591, 592, mais ou menos antes de Cristo. E essas pessoas queriam saber de coisas que estavam acontecendo em Jerusalém, se eles queriam voltar, se eles poderiam voltar ou não. Só que aqui, Deus agora está dando uma mensagem através de parábolas. Por que você acha que Jesus falava em parábolas? Porque o Deus aqui do Antigo Testamento também tinha essa mesma prática de ensinar através de parábolas. Então, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Então, queridos, ele vai falar aqui que uma águia de belas plumagem. Quem é essa águia de belas plumagem? Ele está se referindo ao exército babilônio. Está falando de Nabucodonosor. Ele é a águia. E ele invade Jerusalém. E a plumagem aqui significa os seus soldados, significa aqui o quanto ele tinha poder. E aí ele vai até Jerusalém, ele leva cativo ali as pessoas e deixa um ramo, e deixa ali alguém da nobreza. Quem é ele que ele deixa ali? Quem é o rei que ele deixa? Ele deixa o rei Zedequias. O rei Zedequias, ele vai agora governar, mas ele vai governar como um vassalo. Ele vai governar tendo que prestar contas para a Babilônia, tendo que prestar conta para Nabucodonosor. E ele então se engrandece, se torna uma grande videira, mas ele vai buscar ajuda de uma outra águia. No verso 7, ele fala de uma outra águia. Quem é essa outra águia? Essa outra águia era o poderio do Egito. Ele vai buscar ajuda em Faraó. Faraó Neco é o que muitos dizem que é o nome desse faraó. E ele vai buscar ajuda para esse faraó, ele vai lá buscar ajuda para que ele possa sair das garras ou sair daquele trato que ele tinha feito com o Nabucodonosor. Lembrando que quando o Nabucodonosor pega ele, coloca ele como rei ali, como um governante para Nabucodonosor em Jerusalém, ele tinha feito um acordo com Nabucodonosor, tinha prestado contas, um juramento com Nabucodonosor, que ele prestaria conta e que ele seria um vassalo de Nabucodonosor. Mas ele rejeita. Por que ele rejeita? Ele rejeita porque os falsos profetas, os falsos pregadores que existiam ali na época, falavam para ele buscar ajuda lá no Egito. E assim ele fez. E aí Deus está falando, será que ele vai prosperar porque ele fez isso? Era ordem de Deus. Deus estava no controle, pedindo para que Nabucodonosor subjugasse o seu povo. Mas eles viveriam em paz com Nabucodonosor se eles cumprissem o juramento. E aí, a partir do versículo 11, ele vai explicar que a primeira águia era Nabucodonosor, e depois ele vai explicar que a segunda águia era, de fato, o Egito. Ele vai falar, então, aqui que eles fizeram aqui um trato com o faraó, no versículo 17, só que ele vai falar de uma terceira águia. E aí ele vai falar assim, versículo 22, ele vai falar de uma outra águia, mas ele vai falar de uma parábola do cedro. Olha que interessante. Diz assim, assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei do principal dos seus ramos. Cortarei o renovo mais tenro e plantarei sobre um monte alto e sublime, no monte alto de Israel. O plantarei e produzirá ramos dará fruto, ramos e dará frutos e fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se animarão aves de toda espécie. Ou seja, esse novo ramo, esse novo renovo, ele vai acolher até aves, vai acolher todos ao seu redor. E saberão todas as aves do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta e levei a baixa, sequei a árvore verde
e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Agora, ele está falando aqui de uma terceira águia. Essa terceira águia é Jesus Cristo, que vai sair como um renovo, que vai sair da linhagem de Davi. Ou seja, não é a águia maior, não é Nabucodonosor que vai comandar, não é o Egito que vai comandar. O povo de Deus não tinha que buscar ajuda no Egito, eles tinham que se voltar para Jesus, se voltar para Deus. E se eles voltassem para Deus, eles encontrariam a palavra certa e eles não teriam sofrido. Quanto sofrimento a raça humana teria evitado se fosse mais obediente à palavra de Deus. O povo não foi obediente a Deus quando Deus mandou eles serem vassalos de Nabucodonosor. Eles aguentarem ali um tempinho, que nada do que aconteceu aconteceria. Mas porque eles foram ouvindo falsos pregadores, falsos profetas, sabe o que aconteceu? Foram subjugados, mortos e exilados. Amigo, talvez eu esteja falando para você que ouve todas essas coisas, lê todas essas coisas. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Que em Jesus Cristo todos poderão ser abrigados, que em Jesus Cristo todos nós podemos saber quem é o verdadeiro Deus, aquele que um dia vai voltar nas nuvens do céu, porque Jesus Cristo, ele é Deus. E sendo Deus, queridos, ele vai abrigar todos que a ele se achegarem. Não era Nabucodonosor a verdadeira águia, não era ali o Egito a verdadeira águia. O povo deveria voltar para Deus. Será que hoje Deus também não está querendo dar para nós uma mensagem? Será que não está na hora de nós voltarmos verdadeiramente à verdadeira adoração ao Deus verdadeiro? E pregar e anunciar que ele em breve vai voltar? Queridos, ele diz aqui que de Davi sairia um novo renovo. E esse renovo abrigaria todos. E através dele, todas as árvores seriam bem vistas. Ele quebraria as árvores altas. Quem são essas árvores? São os reis, os governantes, que eles derrubaria, mas as árvores novas, aquele que se chegasse a ele, eles saberiam quem é o verdadeiro Deus. Jesus veio a este mundo para mostrar ao mundo o amor do Pai. Ele mostrou com muita propriedade, através de Jesus Cristo, eu e você, podemos ser abrigados e termos a esperança de um novo amanhecer. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma ótima sexta-feira e um dia de preparação para o dia do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.